Sou o pastor Wagner Gabi e nós vamos dar então continuidade à nossa aula na disciplina Liderança Cristã. A unidade 1, nós já falamos na primeira aula, que vai abordar então conceitos, formação e necessidade de liderança. Nesta aula de número 2, propriamente dita, vamos abordar algumas ideias sobre a liderança cristã. O autor Russell Shedd, já de saudosa memória, no seu livro O Líder que Deus Usa, resgatando a liderança bíblica para a Igreja do Novo Milênio, ele diz o seguinte, abre aspas, liderança cristã, mais do que qualquer outra, precisa escolher objetivos que são coerentes com a vontade e lei de Deus. A liderança positiva, segundo Russell, precisa ser exercida por um homem ou uma mulher que conheça a Deus e inclua os alvos estabelecidos pelo próprio Deus. As prioridades do líder precisam ser prioridades eminentemente bíblicas, fecha aspas. E ele continua ainda no seu livro dizendo que suas qualidades precisam ser aquelas que lhe deem o nome de amigo de Deus. Vejamos o que está escrito em João capítulo 15, versículo 15, o seguinte: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Então vejam que os líderes precisam ser pessoas que sejam tidos ou tidas como amigos de Deus e de cooperador com Deus, conforme o apóstolo Paulo fala na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 9, que diz o seguinte: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então vejam que, como Paulo, a ambição do líder que quer realmente agradar a Deus tem que ser unicamente a sua ambição para agradar esse Deus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 9, ele diz o seguinte: pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. O apóstolo Paulo sabia, tinha plena certeza, que foi escolhido por Deus para liderar as outras pessoas. E esse conhecimento se deu mesmo antes do seu nascimento. Paulo, ainda escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 15, ele diz o seguinte: mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça.
Então, Deus lhe deu responsabilidade de influenciar permanentemente as outras pessoas para a glória desse próprio Deus. É uma maravilha, então, e uma necessidade indispensável. O líder, para ser bem-sucedido, precisa ser amigo de Deus, cooperador com Deus, agradar sempre a Deus e ter a consciência de que, no nosso caso, de um modo geral, quando do nosso novo nascimento, quando recebemos Jesus como único, suficiente Salvador e Senhor de nossas vidas, de que realmente fomos escolhidos e, eu diria mais, credenciados por Deus para liderar as pessoas as quais o Senhor colocar sob nossa liderança. Vamos então ao que diz Elias Dantas no seu livro O Desafio da Liderança. Abre aspas, e ele diz assim: o líder deve entender o propósito e o conteúdo dos livros bíblicos, de tal forma que seja capaz de aplicá-los para situações do dia a dia e que deve usar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, no seu ministério, com o objetivo de impactar os seus seguidores. Já o pastor Altair Germano, no seu livro Uma Liderança com Saúde, diz o seguinte: a verdadeira liderança se estabelece pela força de caráter. A liderança que tenta se estabelecer apenas sobre o carisma, logo vai se ruir. Ao passo que o bom caráter é a força que dá sustentação ao líder permanentemente. Mas qual o significado da palavra caráter? Do latim character e do grego caracter, que significa marca, sinal de distinção. Já no dicionário Aurélio, da nossa língua portuguesa, ele diz que caráter é o conjunto das qualidades boas ou ruins de um indivíduo e que lhe determinam a sua conduta moral. Voltemos à Grécia Antiga com o filósofo Aristóteles, que já dizia no seu tempo: o caráter é o que somos na intimidade. As atitudes que tomamos repetidamente é que moldam o nosso caráter. A virtude moral, por sua vez, é uma consequência do hábito. Ele ainda dizia o seguinte, Aristóteles: nós nos tornamos o que fazemos repetidamente, ou seja, nós nos tornamos justos ao praticarmos, obviamente, atos justos, controlados ao praticarmos atos de autocontrole, corajosos ao praticarmos atos de bravura. Já o filósofo alemão Arthur
Arthur Schopenhauer dizia: os homens mostram o seu caráter de maneira mais clara nas trivialidades, quando não estão sendo observados. Russell Norman Champlin, ele diz sobre a integridade do líder, que refere-se à rigidez moral, a condição daqueles que são possuidores de um autêntico caráter moral, em contraste com aqueles cuja natureza inclui o engodo, a astúcia e também a própria malícia. No texto de Gênesis, capítulo 25, versículo 27, faz a comparação entre Jacó e Esaú. Jacó aparece nesse texto citado como um homem íntegro, mas Esaú, por sua vez, aparece ou é descrito como um homem dotado de habilidades violentas. Leiamos o que diz esse texto de Gênesis capítulo 25, versículo 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó em varão simples, habitando em tendas. Apóstolo Paulo, ainda escrevendo ao jovem obreiro e líder Tito, ele diz o seguinte, dando esse conselho: em tudo te dá por exemplo das boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Russell Champlin, ele ainda falando sobre essa integridade do líder, diz que na palavra de Paulo a Tito ainda, no capítulo 2 e o versículo 7, que diz o seguinte: em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Essa palavra grega, aftoria, ou palavra que só se acha por uma vez em todo o Novo Testamento, que a versão portuguesa, por sua vez, traduz por integridade, em algumas outras versões aparece como incorruptibilidade ou sanidade. E ao comentar este texto de Tito, capítulo 2, versículo 7, no comentário bíblico Bicom, da editora CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, consta o seguinte comentário, então: as exortações do apóstolo para Tito foram as seguintes: na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. É evidente que Paulo está muito preocupado com o ensino de Tito e com a sua conduta. Esse versículo 7, na parte B, é traduzido assim: em teu ensino tens de mostrar integridade e altos princípios. Tito, então,
é exortado a usar linguagem sadia e irrepreensível. O comentarista Phillips interpreta essa passagem da seguinte forma: esteja seu discurso acima de qualquer crítica, para que seus opositores sintam-se envergonhados ao descobrir que não há nada que nos desmereça. Tito, melhor dizendo, tinha de ser um apologista da fé cristã em Creta, usando apologia no sentido teológico correto de proclamação e apoio. Distintos alunos, para nós, povo de Deus, a integridade, esta firmeza de caráter, ela envolve honestidade, ela envolve a retidão, a rigidez de caráter e, principalmente, uma espiritualidade da mais pura qualidade, pois evita e foge da corrupção. Quando o Senhor Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo, nós podemos aprender de que o sal, neste contexto do versículo, diz respeito exatamente ao nosso caráter cristão, a nossa formação cristã através da palavra de Deus e da obra que o Espírito Santo, ao eleger o nosso corpo físico como sua morada, como sua habitação, nos ajuda a desenvolvermos este caráter cheio de rigidez espiritual, ao passo que, para sermos luz do mundo, isto será uma consequência dessa rigidez de caráter e essa espiritualidade de alto nível, de alta qualidade, vai ser demonstrada através do nosso testemunho pessoal da nossa fé em Cristo. Que o Senhor se digne em nos abençoar para que a nossa liderança cristã seja para a honra e glória de nosso Senhor.